Olá, queridos, tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho para meditar na palavra do Senhor. Temos a rica oportunidade de podermos guardar algum tempo dentro das nossas casas mesmo. E se você puder estar hoje à noite no culto, melhor ainda, você poder estar na comunhão com os seus irmãos, mas independente se você vai estar presencialmente no culto ou não, separe um tempinho e faça o seu culto pessoal ao Senhor. Nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 31, do versículo 12 até o 17, tá? Êxodo 31, do 12 até o 17. Leia o texto aí na sua casa, dá uma pausa no vídeo e depois nós vamos meditar brevemente no que diz esse texto. O texto nos fala sobre a ordem do Senhor aqui para o sábado. Tem algo muito interessante que não sei se você já observou. Desde o capítulo 25 até o capítulo 31, e aqui é o último trecho desses, Deus dá ordens de como deve ser o tabernáculo, como devem ser os utensílios, como devem ser os sacerdotes. Então, ele dá ordem sobre todo lugar de culto e de adoração ali em Israel, do capítulo 25 até o 31. Esse é o último trecho. E ele repete 7 vezes a expressão disse o Senhor a Moisés, ou disse mais o Senhor a Moisés. Isso vai aparecer 7 vezes ao longo desses capítulos, do 25 até o 31. Depois você pode procurar aí na sua casa e confere aí o que eu estou dizendo para você. E por que ele faz isso 7 vezes? Eu não vou ter tempo aqui de explicar com muita profundidade, mas mostra-nos, primeiro, que a instrução é perfeita, é completa, é plena. Ele já nos explica tudo. Não precisamos nós inventar algo além, não precisamos complementar, não precisamos tirar da nossa cabeça. Ele já diz tudo o que deve ser feito. O número 7 representa isso, perfeição, plenitude, algo completo. Mas não somente isso, há vários elementos aqui que nos remetem ao Éden. Então, assim como no Éden, tudo foi criado em 7 dias, aqui é 7 vezes o Senhor dizendo. A gente pode ver o paralelo com as figuras das árvores, das plantas, das folhas, dos frutos, dos querubins que guardavam ali o Santo dos Santos. E agora, o último disse o Senhor a Moisés, é justamente o paralelo do último dia da criação. O 7º dia é o sábado. E o último disse o Senhor a Moisés é sobre o sábado. Então, isso já nos faz entender ou perceber que estamos diante do Rei Criador, aquele que criou todas as coisas. E o Deus que foi minucioso ao criar tudo também é detalhista ao nos dizer como nós o devemos adorar, como deve ser o nosso culto, o lugar do tabernáculo, o lugar da sua presença, da sua adoração. Especificamente falando sobre o sábado, o texto vai nos trazer coisas grandiosas aqui, que eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, mas de forma bem rápida. Primeiro, ele começa mostrando, ó, certamente guardareis os meus sábados. Está lá no início do versículo 13. Isso nos fala de um tempo de descanso no Senhor. Não é uma sugestão, um conselho, é certamente vocês vão fazer isso. Todos nós devemos ter um tempo de descanso no Senhor. Não é um descanso para a gente ficar dormindo o dia inteiro, não é um descanso para a gente ficar na rede, não é um descanso para a gente ficar na praia, é um descanso no Senhor. Temos esse sábado, sábado significa essa ideia de descanso, mas não só de descanso, de desfrute do Criador. Já em Gênesis 2, Deus separa o sábado, não somente para ser descanso, mas um descanso na sua presença. É um descanso diante do Senhor, diante do Criador, é desfrutando dele. Então, o texto nos apresenta primeiro que nós devemos ter um tempo de descanso no Senhor. Hoje nós não guardamos mais os sábados como os judeus, porque a partir da ressurreição de Cristo, nós guardamos o domingo, o chamado dia do Senhor, o primeiro dia da semana, no qual nós nos lembramos que Jesus ressuscitou. Então, o domingo é o dia de nós descansarmos do Senhor, de fazermos cessar nossas atividades laborais, nossos trabalhos, nossos estudos, nos dedicarmos ao Senhor. Depois, ele nos fala, no versículo 15, que esse é um descanso solene, santo ao Senhor. O primeiro versículo nos mostra que nós somos distintos de todos os homens. Nós temos um descanso no Senhor e que isso nos separa, nos torna diferentes de todos os homens, porque fomos santificados ao Senhor. É um sinal, versículo 13, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, temos um descanso no Senhor. Fomos separados de todos os homens. Versículo 15, é um descanso solene, é um tempo de desfrute, de deleite.
Como diz aquele cântico, é para a nossa alegria que nós estamos diante dele. Perceba, o domingo, o dia do Senhor, é um dia de nós descansarmos diante do Rei. Colocamos sobre ele todas as nossas inquietudes, todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. É um tempo de nos lembrarmos que somos diferentes de todos os homens. Nós fomos santificados. É um sinal de que ele é o Senhor, o finalzinho do versículo 13, que nos santifica, que nos separa. Nós somos distintos de todos os homens. Somos o povo escolhido de Deus, a raça eleita do Senhor. É um tempo de descanso solene, de desfrute, de deleite, de podermos entrar diante dele. O autor de Hebreus nos fala sobre isso, nós podemos entrar na sala do trono. Hebreus capítulo 4, podemos nos aproximar diante dele, podemos gozar da sua presença. É solene, porque não nos chegamos a ele de qualquer maneira, não entramos diante da sala do trono de qualquer forma, não andamos relapsos ou relaxados, não. Estamos entrando diante do trono da graça, do glorioso Rei do universo. É algo solene. Nos aproximamos diante dele para desfrutar da sua presença. Eu não sei aonde você pode imaginar, eu fico imaginando aqueles castelos, aqueles lugares onde há um rei sentado numa sala, ninguém pode entrar ali, a não ser que seja convidado. E eu e você fomos convidados. A abertura dessa porta foi promovida pelo Filho de Deus, o Cordeiro Santo, pelo seu sangue derramado na cruz. E hoje nós podemos entrar na sua presença de forma solene e desfrutar da sua presença. E por fim, o texto nos fala no versículo 16 e no versículo 17 que isso é uma aliança, um pacto perpétuo, que é um sinal para sempre. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso aqui. Não é só durante o tempo que estamos aqui. Porque nós nos congregamos na igreja durante o tempo que estamos aqui. Certo? Domingo. Não é só esse tempo. É perpétuo. É para sempre. O sábado, então, é um tempo de descanso no Senhor. Nos lembra que somos distintos de toda a criação. É um tempo de deleite, de desfrute, para a nossa alegria da sua presença. Mas também é um tempo que deve gerar expectativa naquilo que ainda está por vir. O autor de Hebreus diz o seguinte: ainda resta um sábado para o povo de Deus. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. E Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descansai sobre mim. Cristo é o nosso sábado. É nele que nós descansamos e viveremos diante dele, juntos com ele, na glória para sempre. Toda vez que nos reunimos domingo na igreja, deve gerar também no nosso coração a expectativa do dia que estaremos reunidos, não somente com um grupo de 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 pessoas, com todo o povo de Deus, com todos os filhos de Deus, com os anjos do Senhor, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sua glória. Aleluia. Há essa expectativa ardente nos nossos corações. Todo domingo, quando estamos indo para a igreja, estamos tendo um antegozo, um aperitivo do que vai ser o culto nos céus. Aproveitemos essa rica oportunidade e adoremos o Senhor. É um estatuto perpétuo, é para sempre. Que essa expectativa encha os nossos corações, que descansemos no Senhor, que nos lembremos que somos distintos de todos os homens, que nos lembremos que podemos desfrutar, nos deleitar na sua presença gloriosa, e que nosso coração seja inflamado pela expectativa do dia em que estaremos diante dele para sempre. Amém.